que serra é que tu estavas? Sei lá, do outro lado. É 10 minutos daqui ainda. E depois ainda fomos para ali e pronto. A Lili. Obrigada. Os Encontros Magriços são uma iniciativa da Esquiva, a companhia de dança. Todos estes encontros têm como foco principal as artes performativas, neste caso o formato de espetáculo, não é? De qualquer coisa que se cria em conjunto e que é apresentada ao público, e como é que as diferentes áreas abordam essa questão e como é que se juntam. Os encontros presenciais acontecem em 3 momentos, sendo que a parte da manhã é aberta ao público, não geral, mas ao público de estudantes e profissionais de áreas culturais. A ideia surgiu de sentirmos muitas vezes no mundo profissional que não há esse espaço de partilha, de análise, de reflexão sobre o que é que estamos aqui a fazer, até porque normalmente, como é difícil parar entre produções e como trabalhamos por projetos e há um subfinanciamento e há uma necessidade de estar constantemente a trabalhar para subsistirmos, acaba por não haver este espaço que consideramos que é crucial para haver também uma evolução nas próprias práticas. Imagina começar do zero. Não é? Temos uma pessoa que vai fazer uma composição coreográfica e precisa de música, ou vice-versa. E encontrar linguagem comum é sempre o desafio mais difícil. Durante todo o processo é um problema que se coloca, sempre. E então nós tentamos imaginar uma maneira que reflita um bocado o nosso processo de trabalho, que nos consiga criar então uma série de bases de linguagem comum. Já me aconteceu várias vezes que os coreógrafos falaram no coxo. Basicamente, dá um bocado mais de verde nisso. O que é que isso quer dizer? Não sei. Às vezes eles não sabem. E vão lá e começam a fazer. Não era bem isso. Pronto, está bem, então vamos lá e não sei o quê. Fiquei com curiosidade em perceber mais a tonalidade, porque o que eu percebi, os azuis serão mais graves ou serão mais... Não obrigatoriamente. É mais o estado de espírito que transporta, por isso é que uso... Eu tenho que pôr uma palavra naquela coisa. E às vezes é mais fácil usar... se eu for por cheiros é mais complicado passar a mensagem. A cor é mais imediato, por isso é que eu uso cor. Ou luz-sombra, não é? Intensidades de luz, no fundo. Mais luz, menos luz, não é? Como é que ela brinca umas com as outras. Mas é apenas uma questão de tentar explicar. Uma coisa que é difícil pôr em palavras. É só isso. Ou seja, não há uma conexão direta com as cores por si próprias. Exato. Não pode nem ter música, melodias e não sei o quê, e sons organizadinhos. Pode ser só... Mas atribuo-lhe uma cor na mesma numa tentativa do lado emocional da coisa ser mais claro para o resto do pessoal. Se funciona ou não... Eu imagino que funciona para ti. Tipo, pois. Consegues ver onde é que está o azul. Mas se eu dissesse, amigos, isto está um bocado escuro demais. Eu percebo, tipo, ok, pode ser mais leve. Mas se eu dissesse, amigos, aqui precisa de um bocadinho mais de laranja. E acho que estou a inventar. Porque eu não estou a pensar da mesma maneira que tu. Não, o teu laranja não é laranja, isso é certinho. Sim.
E acho que estou tipo, a tentar dizer uma coisa que não sei muito bem o que é. Tu mesmo quando estás a falar de cores só, exclusivamente, já se põe problema. Claro. Eu tenho um casaco azul e este é o meu casaco azul, é o meu casaco azul, é o meu casaco azul, é o meu casaco azul. Anos. E disseram-me há pouco tempo que o casaco é preto. E eu deixei de usar. Não quero um casaco preto. Era azul. Eu combinava com é azul. Vou combinar com a roupa. Azul. Preto. Não quero nada disso. Mas ainda acerca das cores, isso tem um nome qualquer, sinestesia, não é? Porque há músicos, há músicos que vêm mesmo umas cores, tipo mesmo a palete, ou seja, muito... Sim, isso tem a ver com... Há pessoas que veem cor com som... A partir de um estímulo. E há outras pessoas que ouvem som quando expostos a cor. Okay. Está nos dois sentidos. Se sinestesias, geralmente, porque tem algum problema. Mas é um bom problema. As ligações ali. Tipo, acho que a cor é só um exemplo de como é que as pessoas encontram esta... de definir coisas que são impossíveis de definir, não é? Que é essa sinestesia. Eu estava a pensar que às vezes, vocês estão a falar, não é, que às vezes tocam o pessoal que vê cores. E, por exemplo, não sei se também sentes isso, Mariana, mas quando eu começo a ouvir uma música, automaticamente parece que começo a ver movimento na música, ou seja, e acho que é por isso também que muitas vezes, se calhar, aquela rapariga tipo, estava num tempo que não tem nada a ver com o que vocês estavam a tocar, mas porque automaticamente parece que isso se constrói na nossa cabeça, que é, cria-se um certo movimento na cabeça que não tem necessariamente a ver com música, mas que parte da música e que é influenciado por ela. E eu acho isso interessante nos bailarinos, que é, e mesmo, por exemplo, se formos... É muito... Às vezes parece que somos tipo receptores da música e aquilo, sei lá, acho que consegues ver que é um bailarino na rua quando estás a ver uma pessoa e a ver tipo, fazer aquelas coisas que tu ficas... Quer dizer, quem não conhecer pensa que aquilo é maluquinho, não é? Mas tu sabes, porque é algo que parece que... Não sei, é tipo, que se recebe, o corpo recebe de uma forma diferente e acho isso... Acho que musicalidade corporal, não é? Sim. Sabe aquela malta que é muito expressiva com as mãos a falar ou que tem certos tiques esquisitos? Começa logo a produzir ali som. Pá, porquê? Ele faz isso por si próprio, ninguém lhe mandou. Isso é um final também. Só sons a seguir. Mais que um workshop, acima de tudo, isto foi uma partilha de experiências, uma partilha de metodologias que utilizamos enquanto músicos e compositores no trabalho com movimento. E o movimento pode ser dança, pode ser performance, pode ser imensas coisas, até porque estivemos aqui em contacto com pessoas das mais diversas áreas, teatro, vídeo, etc, etc. Ora bem, o convite já foi feito há uns tempos, obrigou-nos à reflexão, obrigou-nos obviamente a pensar não só uma perspectiva cronológica do que é que fizemos, como é que nos sentimos ao que fizemos, quais eram os nossos objetivos de expressão estética, acima de tudo, quando estamos a trabalhar com movimento. E então falamos muito do método de trabalho, falamos do problema, para mim, constante de linguagens comuns, de como é que as diversas artes se cruzam. Para isso utilizamos vários exemplos da nossa experiência pessoal, exemplos de outros trabalhos, de outros coreógrafos, e finalizamos com umas brincadeiras, que eu lhe vou chamar, de improvisação, para perceber como é que os bailarinos reagiam a certos estímulos sonoros e vice-versa.
como é que nós reagíamos a input de movimento dos bailarinos, que foi uma experiência interessantíssima. Saí daqui com algumas ideias, ou pelo menos com mais conhecimentos de como é que estas diferentes áreas artísticas se relacionam, a música, a cenografia, a dança, de peito aberto para poder absorver coisas, aceitar novos desafios, que é fazer música, mas neste caso música para uma coreografia, ou para teatro, ou para dança. Pronto, utiliza-se sons e timbres diferentes e conceitos se calhar um bocadinho diferentes daqueles que se utilizam na música, não é? Que é tipo o groove, a melodia, a harmonia, a improvisação. Aqui se calhar, para além desses recursos musicais todos, há uma questão tímbrica e de exploração de texturas que vem da guitarra e vem dos processadores e dos pedais de efeitos que eu tenho, que te abrem assim mundos. Abrem-te assim mundos e sons diferentes. Portanto, eu acho que é a cena de teres o foco na coreografia e não na música só. Porque estou a ser estimulado, não é? Tenho mais para além do som e para além daquilo que estou a criar, estou a receber inputs de outra coisa que está a acontecer. Estávamos a falar um bocado das coisas estarem muito separadas, não é? E às vezes isso também não permite no ensino que as pessoas saiam, qualquer tipo de ensino de artes performativas, a saber falar com alguém de outra área, de outra... E depois continuam separados. Se fores a pensar bem em processos de trabalho, tirando as residências, que mesmo assim é raro de conseguires ter, quem vai fazer o desenho da luz presente o tempo inteiro. Os músicos também não aparecem, ou seja, depende um bocado do trabalho, mas normalmente se for sonoplastia, dizem, ok, vou ao primeiro ensaio, um do meio e outro no fim. Mesmo vídeo, ou seja, não é? A equipa não está reunida o tempo inteiro a discutir. Ok, uma pena. Não sei se não fará sentido também a diferença entre colaboração artística e cocriação, não é? Porque acho que a colaboração artística é um bocadinho, há sempre um criador, que depois tem uma equipa de criadores que está dentro de uma ideia, que é aquela, e há uma cocriação em que os criadores estão todos ao mesmo nível, não é? E aí tem que estar todos presentes, acho que também depende um bocadinho, se calhar, do próprio projeto em si, não é? Eu já estive em colaborações e em cocriações onde os músicos estão sempre presentes, estão presentes com o coreógrafo, onde a luz está tão presente e constantemente em criação diária sobre possibilidades. Eu acho que isso depende um bocadinho do formato do próprio projeto também. Sim. Em termos de som ou de música, quando estás a trabalhar com os bailarinos, tipo, escolhes uma música para o espetáculo? Quer dizer, se calhar não és tu que escolhes, mas como é que isso funciona? Eu não costumo começar com música.
Nunca é tipo, vou pôr uma música e vamos ir com a música. Porque tem que tentar encontrar a dinâmica dentro da estrutura e a história, sem ser influenciado, eu sei que isso não é uma boa palavra, influenciado pela música. Depois adicionamos a música a seguir. E muitas vezes, quando temos o compositor a ver, por exemplo, acho que o que tu estavas a falar do outro dia, tentar ir atrás da música, e eu fiquei, isso é confuso, porque, por exemplo, se eu tivesse dito, amigos, é isto, vamos fazer isto, é com um gato, o gato vai, vê o rato, salta, e depois come o gato. Tu ias lá, ias fazer a música depois dos movimentos, não é? Depois nós íamos ouvir aquilo outra vez, pensar, mas são estes momentos em que ele está a comer o rato, é este momento em que ele salta. E embora tu estás a tentar fazer diferente ao nosso, nós íamos ser tão influenciados pela música, íamos ouvir aquilo, procurar e só fazer o salto quando ouvimos o psh. Por isso, nesse sentido, tento não ser influenciado pela música. Mas depois, quando houver música, sim, tentamos seguir. Mas eu diria para tentar mexer antes do momento da música, para não parecer que estamos a fazer uma dança. Um cavalo não faz isso. Um cavalo, quando está a andar, não é. Tipo, tens que. E é super complicado fazer isso. Porque é natural. É completamente natural andares a ritmo, ou dançares, ou sentires o ritmo. Não é? E as pessoas que são atores, bailarinos, marionetistas, são treinados a encontrar o ritmo. Por isso, para fazer fora do ritmo é super complicado. E tinha que encontrar outros ritmos. Não é? Então a música está a tocar, e eu 1, 2, 3, 1, 2, 3, tipo, e o lugar para, abranda. Agora mais, não é? Para tentar parecer natural, em vez de cavalo de circo. Não é? Por isso, não sei se isso foi uma resposta mais ou menos. Sim. Eu tento evitar. Claro. Ok, tem aqui mais coisas. É a cabeça. Ok, vamos criar os pulmões. Que é aqui. Fita à volta. E tem fita, se quiserem. Sim. Os também são assim? Os curtos são os braços. Ok. Sim. São os dedos aqui. Os braços vão atrás do pescoço, mas atrás do pescoço vão com a fita cola dar voltas assim, a cruzar, só para ficarem no sítio. Bem? Ok, muito bem. Posso usar este como exemplo? E eu também vou segurar este aqui, não é? Para usar esta mão, ou se quiser pegar em alguma coisa. Cuidado! Pronto, então, mas outra pessoa pode segurar aqui. E a bacia. Pronto, agora como tens a bacia, podes ir de lado a lado. Mas outra coisa, a Sofia está a criar tensão com a Mariana. E também tu estás a fixar aqui assim. Não é? Por isso, se eu fizer, mas tenta fixar e não ir com. Por isso, se eu puxar para baixo, a bacia fica ali. E assim já tem pulmões. Não é? Mas tenta não ir para baixo.
chegar sempre assim, para eu... Então, Marta, queres ficar nesta posição? Pronto, esta é a configuração de buraco muito antigo, no estilo japonês, em que tem sempre a pessoa com menos experiência nos pés, e eles ficam nessa posição durante pelo menos 10 anos. Depois, a próxima posição é aqui, ficam durante 15 anos, e depois, quando ficarem mesmo mestres, aos 65 anos, é que podem manipular a cabeça. Toca o hino nacional. Agora temos que ver, agora é um vídeo. Muito bem. Atenções? Querem fazer outra vez? Querem fazer em câmera lenta ou coisa assim? O propósito deste workshop, em colaboração com o Tommy, foi um bocadinho juntar as nossas práticas artísticas, ou seja, o que é desenvolver os dispositivos, eu diria, cénicos que eu utilizo na minha prática, mas neste caso para captação em tempo real e ver as possibilidades que isso pode abrir na criação artística, neste caso com um material ou um objeto bastante específico, que são as marionetas e que vem da prática do Tommy. Acho que no contexto de uma companhia ou eu diria se calhar de um coletivo, que esteja estão várias áreas envolvidas, o que aconteceu, ou a ideia que trazíamos para aqui era como é que se monta um dispositivo para que depois aconteça alguma coisa, como seja contar uma história, a partir de um conceito e ter um dispositivo, neste caso, que é bastante específico, feito com um vídeo e com recurso à marioneta, e daí desenvolver alguma coisa. Basicamente, ter um bocadinho a forma como ponto de partida. Há uma potencial de contar histórias muito fortes, porque pronto, a marioneta pode contar uma história em termos de dramaturgia, sozinho, mas quando adicionares o elemento de vídeo ou de filme e de capturação através da câmara, pronto, há muitas mais opções. Podemos contar mundos muito mais fantásticos, podemos entrar mesmo na imaginação da personagem que é a marioneta. Dá para jogar com superpowers, ou viajar para outro planeta, ou estar a nadar no fundo do mar. Abre mesmo muitas portas.
Uma das frases que eu escrevi no texto que eu partilhei foi, que não é uma frase minha, é do Dennis Oppenheim. Ele fala do corpo. Ele diz: o corpo é a intenção, o corpo é a intenção, é o evento, é o próprio resultado. E eu nessa frase peguei tipo, em corpo na altura e para outro texto que tinha escrito e substituí por meio. E a mim faz muito sentido que seja meio, porque qualquer meio que nós utilizemos, seja a marioneta, seja a música, seja o corpo, seja, eu chamo meio àquilo também, mas para mim acaba muito por ser isso, não é? A intenção é o próprio evento e é o próprio resultado. O que é que está lá dentro desse universo, depois acho que depende de cada um, o que é que cada um quer contar. Mas interessa-me, na minha prática, interessa-me muito, e aí também, quando comecei a conversar com o António, por isso é que eu diz a coisa da tecnologia, acho que via nesse caminho, é o teu meio, é o teu... Sim. Mas também é a intenção, acho muito interessante pensar nisto. Não sei o que vos quer dizer ainda. Mariana! Passa! Vem, companheiro! Escolhem uma lista, fazem uma lista das ações. Eu quero, no mínimo, quero 5 e no máximo 9. Destruir também quando destruir. É forte? Acha forte? Não, mas pode-se trabalhar. Eu acho que podemos pôr e depois logo se vê. É a realidade. Pode pôr morte. Sim, e até, sei lá, imagina, esta morte pode ser completamente simbólica. Então esta morte também, não é? Acho que é interessante pensarmos morte não morre, mas assim uma morte simbólica também. Morte. Agora. E não é? Unir. Cada um trabalha uma sequência das ações em gesto. Sim? Pode ser correr, destruir. Mas é que tens que ficar uma sequência. Sim. E na sequência tem um movimento de cada ação? Sim.
Primeiro, acho que é extremamente importante as diferentes áreas se encontrarem, discutirem sobre as suas práticas. Cada vez mais falamos na interdisciplinaridade e a proximidade que elas têm, mas depois na prática cada um trabalha no seu canto, não é? Por isso é muito importante que isto aconteça exatamente para que aconteça esta sinergia. De repente eu estou a fazer música ao mesmo tempo que o músico está a usar o corpo e o artista visual, ou seja, isto é muito bom para nós conhecermos as práticas de uns dos outros e podermos também usar essas práticas, e isso para nós são sempre ferramentas, são sempre experiências, não é? Por isso eu acho que aquilo que nós fazemos diariamente é a experiência. Por isso... Is this the end? Tudo é input, não é? Tudo é... E agora eu digo assim, vamos dançar sobre isto. Exato.